Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo maravilhoso, né, gente? Hoje, segunda-feira, dia 25, mais uma semana aí abençoada para nós, para nossa vida abençoada, né? Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada semana passada e que essa semana seja mais uma semana abençoada e mais um dia abençoado na sua vida, que vocês estejam aí reparando, né, conscientes das pequenas bênçãos que tem acontecido na vida de vocês, que está aí toda a nossa volta, todo ao nosso redor, cada alimento que a gente tem, cada árvore que a gente vê na natureza quando está passando na rua, cada bom dia do seu filho, né? Cada bom dia do seu marido, cada cafezinho que você toma, cada água que você toma. Lembra daquele exercício da água, né? Conforme você está tomando água, você está imaginando o quê? Que é a vida de Deus fluindo por aquela água, fluindo na sua vida, pelo seu corpo, e aí brilhando, iluminando todo o teu ser todos os dias com essa água abençoada, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 25 de março, que deve estar sensacional, incrível, como sempre, né, gente? Vamos lá. Não use de vãs repetições. Jesus ensinou: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso não significa que não devemos repetir as palavras da oração. As vãs repetições é que não funcionam. É errado pensar que Deus ouve aqueles que imploram de modo insistente e aborrecedor usando muitas palavras. É válido chamar por Buda 30.000 vezes, como também o é chamar uma vez no momento derradeiro. Pensar que a oração com muitas palavras é atendida supõe sentimento de medo de que, orando com poucas palavras, a oração não será atendida. Repetimos as palavras de mentalizações para ajudar a nossa vibração mental. Que lindo, né, gente? Na verdade, o que ele tá falando aqui para nós, né? Que as afirmações, lembra do... Se vocês viram o vídeo aqui do capítulo 1, capítulo 2 de Neville, que é o Ao Seu Comando, ele tá falando o quê? As afirmações para serem ouvidas ou, né, atendidas devem ser curtas e diretas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não adianta você ficar repetindo, achando que quanto mais você repetir, Deus vai te ouvir, o universo vai ouvir. Não é isso, lembra? É o sentimento. Então, pode ser curta, pode ser longa, pode ser do jeito que você quiser. Como ele falou aqui, Buda é válido chamar, ou... Ele fala de Buda aqui porque é uma filosofia mais oriental, né, gente? Então ele cita Buda. Pode chamar por Buda 30.000 vezes, assim como uma única vez. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que é o sentimento. Então, conforme você sente aquilo no seu coração, no seu íntimo, se você não duvida, o que vai acontecer? Será atendida. Pode ser 30.000 vezes, como pode ser uma única vez. Mas isso vai depender do que? Da sua fé, da sua crença de que aquilo vai dar certo. Lembra do livro Alegria e Triunfo também? Que ele fala o que aqui para nós? Para a gente impressionar o nosso cérebro, impressionar a nossa mente subconsciente. E como que a gente impressiona a nossa mente subconsciente, gente? Através da repetição. Através da repetição, porque através da repetição você tem aquela intenção de acreditar naquilo. E conforme você vai lendo livros com depoimentos, livros que tragam experiências de outras pessoas, o que vai acontecendo? O que vai acontecendo? Vai acontecendo que você vai
impressionando a tua mente subconsciente. E assim ela vai ficar impressionada e vai internalizar, interiorizar aquilo que você está falando, aquilo que você está desejando. O teu sentimento vai começar a se alinhar, a tua frequência vai começar a se alinhar. Então é isso que ele está falando aqui. Não importa se é 1 ou 30 mil vezes. E conforme está lá no Neville também, vocês percebem como esses ensinamentos são congruentes, eles são muito alinhados, sincronizados, gente. Por isso que eu gosto bastante da Seichonoye, porque conecta muito com vários pensamentos, né? Com vários pensadores. Você vê, o Neville, aquele livro Ao Seu Comando, ele foi escrito em 1939. Praticamente ali, ó, junto com Masaharu Taniguchi também. Então, eles vêm da mesma linha. Tanto que o Masaharu Taniguchi estudou juntamente com o Dr. Joseph Murphy. Tem num livro do Dr. Joseph Murphy que ele comenta que tem um discípulo, né, um estudante oriental, Taniguchi. E aí eu liguei os dois, olha que interessante, né? Eu já gostava da Seichonoye e via nos livros do Dr. Joseph Murphy muita conexão com os ensinamentos do Masaharu Taniguchi. E também o Dr. Joseph Murphy estudou com o mesmo sábio, né? Vamos dizer assim, né? O mesmo mestre do Neville Goddard. Olha que curiosidade gostosa, né? Então, todos eles aí estão muito alinhados, né, gente? E a gente sabe que esses ensinamentos não foram eles que descobriram, não. Eles passaram pelas experiências. Como o Neville fala, né? Teste Deus agora. Por que ele fala isso? Porque ele testou. Então o Neville, ele começou a ensinar isso porque ele foi testando na vida dele os milagres que foram acontecendo. E aí ele quis passar isso para as pessoas, para a humanidade, que todos nós temos capacidade, temos o poder de mudar a nossa vida. Agora. É agora que você muda. É a partir de agora que você começa a mudar os seus pensamentos. Lembra que eu falo pra vocês que às vezes eu tô em casa, às vezes eu tô indo levar as meninas e de repente eu entro assim num êxtase de agradecimento, que eu falo, nossa, por que eu comecei isso agora? Porque tá virando automático. Você não entra mais na reclamação. E quando você vê alguém falando assim, falando mal do outro, tirando sarro do outro, você fica pensando, nossa, olha só, não é julgando, entende, gente? É que vocês começam a ter a consciência. Então, por isso que tem que tomar cuidado também. Quando você tem a consciência, quando você começa a ter a consciência, você também pode entrar aí num perigo, numa linha de julgamento, de críticas, que você tá certo em tudo. E não é assim. O outro também tá certo do jeito dele. É o conhecimento que ele tem. Então, tomar cuidado com esse julgamento, com essas críticas. Tá bom, gente? E às vezes também a gente tá orando, né? Falando repetidas vezes. Por quê? Por quê, gente? Porque a gente tem medo daquilo não funcionar. Então a gente pensa, né? A nossa mente racional, reza mais vezes, fica lá de joelho no milho, faz um sacrifício aí, que aí você vai receber. Não é através de sacrifícios que Deus vai te dar um milagre, tá bom? É através da sua sintonia, da sua fé, tá? É Deus, é você que faz você, o eu sou. Eu sou. Lembra do livro? Se vocês não viram, corre lá para assistir esse vídeo que tá maravilhoso, que é o livro Ao Seu Comando, capítulo 1 e capítulo 2. Semana que vem eu vou fazer o capítulo 3 e o capítulo 4. Talvez faça 3 capítulos, porque ele tá ficando curtinho. É gostoso de ouvir, porque o Neville, ele fala numa linguagem muito simples, e ele traz muitos ensinamentos bíblicos de uma forma leve, gostosa, e que você passa realmente a acreditar naquele poder. É muito gostoso, gente, vale a pena, viu? Vamos ler mais uma vez aqui o nosso preceito maravilhoso do dia 25.
Não use de vãs repetições. Jesus ensinou: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso não significa que não devemos repetir as palavras da oração. As vãs repetições é que não funcionam. É errado pensar que Deus ouve aqueles que imploram de modo insistente e aborrecedor usando muitas palavras. É válido chamar por Buda 30.000 vezes, como também o é chamar uma vez no momento derradeiro. Pensar que a oração com muitas palavras é atendida supõe sentimento de modo de que, orando com poucas palavras, a oração não será atendida. Repetimos as palavras de mentalizações para ajustar a nossa vibração mental. Então, olha o que ele está falando aqui, importantíssimo. Repetimos as palavras de mentalizações para ajustar a nossa vibração mental e não para ser ouvida. Lembra que eu falo para vocês que eu faço as minhas afirmações aqui 108 vezes no Japamala? Vocês podem fazer onde vocês quiserem. Eu uso o Japamala porque eu já me habituei. Mas vocês podem fazer onde vocês quiserem. É só uma questão para ter foco. Ter foco. Então, como ele fala aqui, para ajustar a vibração, sintonizar, né? Ajustar a nossa vibração mental com Deus. É só por isso que nós repetimos as afirmações. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse preceito, que vocês tenham aí uma semana mais abençoada da vida de vocês e mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, potências infinitas. Até amanhã, dia 26, com preceito diário aqui do nosso canal. Espero vocês. Até lá!